Uma boa noite a todos. Dou por aberto os trabalhos de hoje. Peço à primeira secretária que verifique se é número legal para iniciarmos os trabalhos. Sim, senhor presidente, é número legal. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Valdir Jesus de Souza que faça a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, demais aqui presentes, meu boa noite. Naquele dia, levantarei a cabana arruinada de Davi. Reparei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, e reconstruirei como nos dias antigos, para que herde o que resta de Edom, e de todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado. Oráculo do Senhor, que executará estas coisas. Eis que vem dias, oráculo do Senhor, e que seguirão de perto o que plantar e o que colher, o que pisar, os cachos e os que semeiam. O mosto correrá pelas montanhas, todas as colinas se derreterão. Restaurarei então o meu povo de Israel. Reconstruirão as cidades devastadas e habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Eu implantei no solo, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei. Oráculo do Senhor, meu Deus. Palavra do Senhor. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária realizada no dia 30 de novembro de 2020, aos 30 dias do mês de novembro de 2020, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier. Nessa cidade, o Comendador Livre Gasparian realizou a sessão ordinária com início às 19 horas, havendo número legal. O senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de texto da Bíblia Sagrada e, na sequência, da ata da reunião anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, constou de ofício número 109 de 2020, oriundo da Coordenadoria de Licitações e Contratos do Executivo, e de ofício número 27 de 2020, oriundo do Executivo, que trata do endereço correto ao projeto de lei número 25 de 2020, que denominava Dr. Edílio de Araújo Cortez o Centro Materno Infantil, localizado na Praça Joaquim José Ferreira, número 168, no centro. Continuando com os trabalhos, passam as pequenas comunicações. Ocupou a tribuna a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que iniciou seu discurso relatando que munícipes chamaram sua atenção em relação a uma obra realizada na Avenida Beira-Rio, no centro. A vereadora destacou que, na realidade, foram feitos na referida área alguns reparos e emendou que, segundo informações, estava sendo construído um espaço que seria utilizado como uma padaria para aprendizes de padeiro. A vereadora ressaltou que, como o espaço era muito pequeno, entendia que o mesmo era inadequado para a instalação da padaria para aprendizes e frisou que chamara a atenção dos gasparienses o valor da referida obra, estipulada em R$ 62.969,70. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que era nítido que, em uma obra daquele porte, não poderia ser gasto valor tão alto, visto que as paredes estavam sendo levantadas em cima do próprio piso do local e o telhado já estava pronto, assim como as instalações de rede de esgoto. A vereadora externou sua tristeza com esse fato, já que o senhor prefeito, que declarava nos 3 primeiros anos de mandato que não podia realizar obras porque pagava dívidas da gestão anterior, parecia ter o intuito de deixar uma dívida para o próximo chefe do executivo, o qual iniciaria seu mandato com dificuldades financeiras. A vereadora registrou que os equipamentos para a montagem da padaria dos aprendizes já estavam sendo comprados e acrescentou que a obra duraria 2 meses, com início no dia 4 de novembro e o término marcado para o dia 3 de janeiro de 2021.
A vereadora Maria Aparecida Ribeiro relatou que os pedreiros trabalhavam por um período diário muito curto na obra e registrou que o referido serviço, com prazo estipulado de 2 meses para sua realização, teria que ser feito, no máximo, em 15 dias. A vereadora externou seu aborrecimento com a situação, visto que era lamentável o término de uma administração que deixava os recursos públicos escorrerem pelos ralos, e frisou que era fundamental indagar em que situação financeira o atual prefeito entregaria o município a seu substituto, o senhor Cláudio Manarino, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. A vereadora lembrou que o senhor prefeito, no início do seu mandato, cansara de afirmar que o ex-prefeito Cláudio Manarino deixara dívidas para a sua administração, e argumentou que esperava que o prefeito Walter Luiz Lavinas Ribeiro estivesse agindo diferente com seu sucessor, deixando as finanças em dia para o prefeito eleito poder realizar seu trabalho com dignidade. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro registrou que, apesar de sua incessante luta e de seus pedidos, o espaço da Rua Cassiano Nascimento, que fora destruído durante o serviço realizado pela Prefeitura, não fora construído, e emendou que, por essa razão, era inadmissível que fosse gasto mais de R$ 62 mil para levantar 3 paredes e um espaço cuja infraestrutura já estava pronta. A vereadora ressaltou que o Executivo perdera a noção dos valores monetários de obras públicas e frisou que, como legisladora do município, até 31 de dezembro era sua função fiscalizar os atos da administração. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que, a partir do dia 1º de janeiro, iniciaria mais um período de trabalho em prol do município e do bem-estar da população gaspariense, e declarou que, para finalizar, que apesar da proximidade do fim do mandato e a falta de tempo hábil para a fiscalização, era sua obrigação trazer o problema da obra no centro ao conhecimento dos demais legisladores. Na sequência, como não havia mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia, com a apreciação do processo número 79 de 2020, projeto de decreto legislativo número 33 de 2020, de autoria da mesa diretora, que prorroga o prazo do decreto legislativo número 541, de 1º de outubro de 2020, e da outras providências. Após leitura dos pareceres das comissões permanentes e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 32 de 2020, foram os mesmos colocados em discussão. O senhor presidente registrou que o projeto de decreto legislativo número 32 de 2020 teria vigência até o dia 31 de janeiro de 2021, coincidindo com o primeiro mês de gestão do próximo presidente da Casa, e emendou que a referida proposição poderia ser reduzida ou prorrogada de acordo com o entendimento do mencionado futuro gestor. O senhor presidente declarou que o intuito da mesa diretora era proporcionar ao legislativo condições de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e aproveitou para agradecer o engajamento de todos os legisladores na referida iniciativa. O senhor presidente, então, colocou os pareceres das comissões permanentes e os artigos do projeto de decreto legislativo número 32 de 2020 em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Em seguida, como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente adiantou que seria apreciado na próxima sessão ordinária o processo número 68 de 2020. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, Valdir Jesus de Souza e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro, Cláudia Fontana e Rosileia Gama. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou-se a presente ata que vai por mim, primeira secretária, datada e assinada. Comendador Olívio Gasparian, 30 de novembro de 2020. Terminada a leitura da ata, eu a coloco em discussão. Não havendo que queira falar a respeito, eu coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for ao contrário, fique de pé. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária, como nós não temos nada no expediente, nenhum vereador inscrito nas pequenas comunicações, passemos à ordem do dia. Eu peço à primeira secretária que faça a leitura do processo 068 dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 68 de 2020, processo número 68 de 2020, relatório, mensagem do Executivo número 25 de 2020, projeto de lei número 25 de 2020, que denomina a doutora Edílio de Araújo Cortez o bem público que menciona. Voto do relator, como projeto em exame se reveste que é plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Olívio Gasparian, 2 de dezembro de 2020, Valdir Jesus de Souza, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 68 de 2020, transformando em parecer. Comendador Olívio Gasparian, 2 de dezembro de 2020, Cláudia Fontana, vice-presidenta.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 47 de 2020, processo número 68 de 2020, relatório, mensagem do Executivo número 25 de 2020, projeto de lei número 25 de 2020, que denomina a doutora Egílio de Araújo Cortez, o bem público que menciona, voto do relator, como projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Olívio Gasparian, 2 de dezembro de 2020, Hamilton Mendes Henrique, relator. Conclusão, a Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 68 de 2020, transformando em parecer. Comendador Olívio Gasparian, 2 de dezembro de 2020, Cláudia Fontana, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, parecer número 37 de 2020, processo número 68 de 2020, relatório, mensagem do Executivo número 25 de 2020, projeto de lei número 25 de 2020, que denomina doutor Egílio de Araújo Cortez, o bem público que menciona, voto da relatora, como projeto em exame se reveste em plena legalidade, e aprova seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Olívio Gasparian, 2 de dezembro de 2020, Rosileia Gama, relatora. Conclusão, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto da relatora ao processo número 68 de 2020, transformando em parecer. Comendador Olívio Gasparian, 2 de dezembro de 2020, Cláudia Fontana, presidenta, Hamilton Mendes Henrique, membro. Terminada a leitura dos pareceres, eu os coloco em discussão. Não havendo que queira falar a respeito, eu coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé. Os pareceres estão aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de artigo por artigo. Esse aqui. Esse aqui. Praça Joaquim José Ferreira. Projeto de lei número 25, de 3 de... Projeto de lei número 25, de 3 de novembro de 2020, denomina a doutora Egílio de Araújo Cortez, o bem público que menciona. O povo do município de Comendador Olívio Gasparian, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado doutora Egílio de Araújo Cortez o Centro Materno Infantil localizado à Praça Joaquim José Ferreira, número 168, Centro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Voto Luiz Lavinas Ribeiro, prefeito. Terminada a leitura do projeto, eu coloco em discussão. Queria fazer só um adendo aqui. Deixa eu ver qual é a matéria mesmo. Peça só o projeto. O correto é esse aqui. Queria só parabenizar aí ao prefeito pela iniciativa de estar homenageando aí o doutor Egílio de Araújo Cortez, principalmente numa casa materna infantil, né? Sabemos que o doutor Egílio foi aí um grande pediatra, uma pessoa que realmente cuidou de muitas das nossas crianças aí, outros hoje adultos, e que infelizmente nos deixou já há algum tempo. Então, parabenizar a equipe de governo aí pela homenagem. Segundo a vereadora Cláudia, estamos falando que hoje faz exatamente um ano da sua passagem. Então, parabenizar o prefeito aí pela iniciativa. Não havendo mais que queira falar a respeito, eu coloco o projeto em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé. O projeto está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo mais nada a tratar, antes de encerrar o trabalho de hoje, queria aproveitar dar os meus parabéns atrasados à vereadora Cláudia pelo seu aniversário na data de ontem e desejar a todos um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.